Nessa época em que a gente fica muito em casa, você já experimentou, por exemplo, desenhar, colorir, pintar uma tela, aprender a tocar um instrumento? Estudos apontam que a arte pode ajudar e muito no combate à ansiedade e até à depressão. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o coordenador do curso de Artes Visuais do Ensino à Distância da Unicesumar, Gustavo Pisano. Tudo bem, Gustavo? Olá, tudo bem. O pessoal deve estar estranhando, né, Gustavo? Por você coordena 2 cursos, né? Sim. Ciências Biológicas e Artes Visuais. Sim. Então, não precisa assustar, né? Não. Vou falar do lado bom hoje, né, Davi? Transitamos pelas duas áreas. Exatamente. Chega de Covid, hoje vamos falar do lado bom da vida. Sim, notícias boas. Exatamente. Né? Eu vou começar te perguntando, Gustavo, porque muita gente fala assim, mas eu não tenho dom da pintura, eu não tenho dom do desenho. Nos momentos que a gente vive, não é caso de dom, né? Exatamente. Eu acho que vivenciar e fruir, que seria um termo que a gente utiliza para dizer sobre a passagem e transitar por todas as linguagens da arte, nesse momento, acho que fruir por esses caminhos é muito importante e interessante, pensando nos benefícios, não necessariamente exercendo e colocando em prática aquilo, mas talvez apreciando, refletindo, vivenciando e trazendo para a emoção aquilo que está expresso por um artista, por uma obra, por um período, por uma prática, por exemplo. Há algum tempo já, desde o começo dessa pandemia, alguns museus disponibilizaram, né, entradas virtuais, as pessoas poderem conhecer aí museus da Itália e de outros países Sim. da Europa, né, até que do Brasil mesmo, para poder ter acesso a isso. É muito legal até como fonte de cultura, né, de aprendizado. Exatamente. Acho que a tecnologia ela vem para revolucionar, né? E aí, sem dúvida, sairemos desse momento muito mais transformados e significados por conta dessa democratização de acesso e novos formatos de interação. Um deles foi justamente essa facilitação do acesso para que o público em geral possa conhecer diversos museus, com diversas obras, com diversas temáticas, sejam eles museus voltados a uma vanguarda ou algo mais clássico, ou ainda aqueles que transitam pela arte contemporânea, trazendo novas ressignificações e novas poéticas, né? Considerando a individualidade do artista, também com aquilo que se produz, né? Ainda que sejam museus e ferramentas de períodos e com finalidades históricas diferentes, toda a arte ela tem para a gente um significado. E, com certeza, eu acredito que algo que vai impactar muito nesse período é a ressignificação da arte. Temos aí diversos artistas produzindo, compartilhando e fazendo sentir percepções por conta do confinamento, do isolamento social, né? Então, tem muita obra sendo divulgada, tem muita coisa presente na mídia de fácil acesso para toda a população, que traz para a gente um sentir e um perceber daquilo que a gente está vivendo na atualidade. E vale de tudo, né, Gustavo? Eu gosto muito de escrever, por exemplo. Eu sempre faço uns textos, deixo lá guardadinho. Não quer dizer que a gente vá fazer um trabalho para exibir para o mundo, né? De repente, mostra para alguém de casa, para sua família, amigos e tal. Mas não é o momento de fazer uma obra para receber os louros, mas é para se colocar nessa obra e, de repente, tirar um pouquinho a cabeça desse momento de notícias ruins, né? Exatamente. Independente da linguagem que a gente considera dentro da arte, a gente pode estar falando de visualidade, teatro, música ou dança, o fazer sentir, o se expressar, ele é considerado extremamente benéfico, não só para a questão do bem-estar, mas para o emocional, sim. Eu preciso considerar que essas são formas de me expressar, que essas são formas de fazer transbordar e chegar à superfície aquilo que de alguma forma, de alguma maneira me acomete ou que me sensibiliza. A gente tem a questão da arte-terapia trazendo esse hibridismo entre psicologia e o uso da arte para trabalhar com pacientes questões que tragam algum valor, sabe? Ou que gere uma inquietação. E através dessas diferentes linguagens, se expressando, ainda que de maneira inicial, ainda que se arriscando em algumas palavras, ou se arriscando em alguma letra de música, ou ainda nas mais variadas técnicas das visualidades, trazer e poder se expressar para conseguir, assim, externar esses valores positivos e também levar um pouco de bondade e solidariedade para o mundo. Existem alguns estudos que apontam que jovens, adolescentes e crianças e adultos que trabalham com arte ou que se expressam com arte têm muito mais chances, na verdade, 15% mais de possibilidade de se engajar em alguma ação humanitária. Olha que legal. Então, a gente precisa trazer e aflorar esse lado também, porque vivemos um momento delicado que não é só pensar no próprio, né? A gente precisa usar essas ferramentas para levar bondade,
sensibilidade para toda a comunidade, não é? Com certeza. E assim, vale lembrar que não tem idade, né, Gustavo? Dá para até fazer com a garotada, com os idosos. Exatamente. O bacana desse universo da arte ser tão complexo é que ele está muito relacionado a diversas aplicações lúdicas. Então, quaisquer que sejam as aplicações, sejam elas voltadas ao ensino, sejam elas voltadas à recreação, ou ainda enquanto uma terapia, mesmo como no caso da arte-terapia, não existe limitação de idade, não existe limitação ou restrição alguma. Na verdade, é inclusive recomendado para que a gente possa articular e estimular essas habilidades e competências socioemocionais. Fazendo isso, proporcionando essa articulação, eu vou gerar um movimento, eu vou fazer com que haja uma geração, independente da faixa etária, que consiga conviver em sociedade, desenvolver as habilidades e competências que estão voltadas ao lado humano também, né? Interagir em todas as suas formas positivas dentro de uma sociedade de uma forma saudável. Até um tempo atrás estava muito na moda aqueles livrinhos para colorir para adulto, né? Tinha muito adulto colorindo e isso estava fazendo muito bem para muita gente, né? Eu tenho uma amiga até de Mojimirim que tinha um projeto que ela ia nos asilos levar lápis de cor e bacana, cadernos, né? papéis, né, para os idosos colorirem antes da Covid. Exato. Mas é uma coisa que dá para fazer hoje também, né? Exatamente. E o mais bacana de tudo isso é que não necessariamente eu preciso me obrigar ou não necessariamente eu preciso deste recurso. A arte ela é um universo tão inexplorado que eu consigo alcançar ou eu consigo produzir algo ainda que eu não tenha esse recurso pontual. Eu posso conseguir tinta de produtos cosméticos, eu posso conseguir extrair tintas de alimentos, eu posso reinventar a minha prática para fazer justamente um tipo de performance, um tipo de produção como essa. E o desenho livre, por exemplo, ele pode auxiliar muito, ele até utilizado por algumas outras ciências como parte de diagnóstico, né? No caso da psicologia. Então, existe muita liberdade de expressão, independente da linguagem, se é uma técnica de colagem, se é uma técnica de pintura, se é um material para realizar algum tipo de artesanato, né? Ainda considerando o design emocional e o quanto esse colocar a mão na massa faz a pessoa sentir e trazer algo feito por ela que gere um valor. Eu acho que as possibilidades são infinitas nesse momento. E é muito interessante também que faz com que o tempo passe, mas um tempo de qualidade, né? Porque às vezes as pessoas dizem, não aguento mais, o tempo não passa, tá chato ficar em casa. Então isso pode ser aí um ótimo passatempo, né? Exatamente. E aí, como comentávamos há pouco, é uma atividade cultural, porque você vai estar se dispondo a aprender algo novo, tratando de uma nova poética, consumindo, e aí, entre aspas, aquilo que é a arte dos seus colegas, dos seus familiares, daquilo que está presente na mídia, claro, com muita sobriedade sobre o que vai ser consumido, mas sim, é um momento onde a gente consegue olhar para nós mesmos, né? A gente passa por um momento, querendo ou não, com essa questão do distanciamento, de outros tipos de solidão, que seja a solidão tradicional. Então, ali eu tenho um momento de me conhecer, conseguir articular e fruir por diversas culturas e ainda amadurecer a forma como eu me relaciono com os outros e com o mundo. Principalmente para quem está sozinho, né? Quem mora sozinho, pode ser uma coisa muito legal até de redescoberta, né? Exatamente, as possibilidades são amplas, né? Ainda que seja por uma prática, por uma poética individual, mas acho interessante citar que dentre as buscas mais frequentes no Google estão o que fazer com as crianças em casa. Olha então, só. propor atividades que envolvam esse universo artístico e que sejam lúdicas pode ser uma boa solução e pode ser uma alternativa muito saudável para o convívio de toda a família ali no seio familiar. O Christian Preza, que trabalhou aqui com a gente, que agora trabalha no marketing aqui da Unicesumar, ele falou que voltou a tocar violão, porque ele tocava na infância e voltou a tocar violão. Quer dizer, isso é uma coisa que está fazendo muito bem para ele e a música faz muito bem, né? Quer dizer, dá para escolher aí num rol amplo de coisas, né? Exato, dá para vivenciar e articular e pôr em prática mesmo aquele hobby que já não era tão exercido por conta da correria do dia a dia. Dá para a gente trazer atividades que envolvam toda a família, ou dá para eu tentar aprimorar aquilo que já é poética minha. Se eu trabalho com colagem, por que não aproveitar esse momento para, entre aspas, consumir a produção de outros autores, vivenciar e fruir daquilo para que eu possa aprimorar a minha própria prática enquanto artista, não é? E pode fazer, nem que não fique legal, né? Faz outro, faz de novo. O importante é se expressar. Exatamente. Eu estava me lembrando aqui, enquanto você contava, que quando eu era adolescente, eu tinha muitos amigos que gostavam de desenhar. Parece que hoje não está mais tão em alta essa coisa do grafite e tal, né?
Mas eu tinha muitos amigos que gostavam de parar e olhar personagens de quadrinhos, por exemplo, e tentar copiar. Tinha que tentar aumentar a escala, né, diminuir. Então, assim, era uma coisa que fazia muito bem para a cabeça do jovem, né? Sim, e com certeza traz aí inúmeros benefícios, não só pensando em habilidade motora, mas também a criatividade, né? Que dentre as características das profissões do futuro, a criatividade é uma que está gritante aí pra gente. Precisamos exercitar em toda a população, precisamos exercitar nos nossos jovens a capacidade de se tornarem seres criativos que irão propor ao longo de sua carreira profissional soluções criativas para aquilo que seja para a sua área de atuação, né? Então, é uma das formas de trabalhar com a formação daquilo que se espera de um cidadão atuante e que seja um agente de mudança social dentro de onde ele estiver inserido. E pode facilitar, inclusive, na hora de uma contratação, né, Gustavo? A pessoa que tem múltiplas habilidades, com certeza vai estar na frente, exatamente. Né? E pensando sobre a fala do hoje, não observamos muito o grafite, porque a mídia digital e as novas formas de atuação do profissional de arte ou dos criativos, né, ela vem se expandindo muito. Por exemplo, hoje temos uma grande gama de profissionais trabalhando com diagramação de materiais, profissionais das artes. Por quê? É este profissional que vai saber sensibilizar o seu público, que vai saber aplicar os preceitos e os conceitos do design universal de aprendizagem, fazendo com que aquele conteúdo consiga sensibilizar e ser significativo para o leitor. Então, existe assim, uma gama muito grande e diversas possibilidades que antes eram inimagináveis, porque a tecnologia acabava que era limitada e não possibilitava essa atuação tão significativa no mercado contemporâneo, né? Exatamente. E agora, se alguém quiser levar a sério mesmo, encarar essa coisa de arte, pode fazer um curso, né? Como o que a gente tem aqui no EAD. Exatamente. Pode buscar aí o EAD da Unicesumar para conhecer mais sobre o curso de licenciatura em artes visuais. A gente trabalha especificamente com uma destas linguagens da arte, mas dentro dessa formação que deve ser tão consolidada e que deve transitar pelas outras linguagens, abordamos teatro, dança, música, justamente por entender como disciplinas que elas não podem se dissociar. A arte ela é tão multidisciplinar e transdisciplinar que definir uma linguagem e uma prática e uma poética acaba sendo uma ação muito complicada. E por isso a gente aborda dentro desse universo visando contribuir para o nosso estudante da melhor forma possível. De repente o hobby vira profissão. Exatamente, uma profissão com um espaço no mercado que é muito significativo e que pode monetizar muito bem. Legal, muito obrigada, viu, pela participação.